RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira. Abrimos com os principais títulos. Municípios do país nunca tiveram tanto dinheiro como agora, defende o MPD em antevisão da sessão parlamentar que começa amanhã e durante a qual o PAICV vai cobrar do governo as promessas eleitorais. Alerta a deputada Carla Lima que o vice-primeiro-ministro terá de prestar contas sobre as privatizações, a dívida pública e o crescimento económico. Defesa e ensino superior são alguns dos setores indicados para o aprofundamento da cooperação entre Portugal e Cabo Verde no âmbito dos 30 acordos bilaterais assinados no início deste ano, diz Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Diretora do Centro de Investigação e Formação em Género e Família da UNICEF defende uma mudança na forma como as questões de género são tratadas nas escolas e universidades. A proposta é deixar de enxergar as questões de género como algo exclusivo das mulheres. Augusto Neves desvaloriza críticas dos deputados municipais da UCID. O presidente da Câmara Municipal de São Vicente reconheceu a falha, mas diz que o município tem outras prioridades. Deputada Antonita Vieira promete levar preocupações com a regularidade dos transportes marítimos de e para o Maio às entidades competentes. A deputada, eleita pelo MPD, reconhece que a falta de previsibilidade dos transportes marítimos tem condicionado a economia da ilha. 5 grupos participam na primeira edição da Marcha de Santo António no Paúl, uma iniciativa da Idilidade que quer resgatar as marchas tradicionais. A nível internacional, damos conta de tiroteio em França que matou uma professora. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição da jornalista Milu Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. O grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde avança que a sessão plenária que arranca amanhã vai ficar marcada pela cobrança ao governo. A deputada Carla Lima diz que o partido vai exigir um balanço claro das promessas e da gestão em áreas cruciais. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, vai ser confrontado com a necessidade de prestar contas sobre as privatizações, a dívida pública e o crescimento económico, com o PAICV a sublinhar que o momento é de avaliação do que foi feito e não de novos anúncios. A reportagem é de Edneia Barros. O principal destaque será o debate com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e o foco será na cobrança das promessas feitas, afirmou a deputada do PAICV, Carla Lima. São compromissos que fizeram com os cabo-verdianos e que não conseguiram cumprir. E nas mais diversas áreas. Estamos a falar das infraestruturas, das grandes infraestruturas para a área da saúde, de infraestruturas aeroportuárias, de infraestruturas viárias. Estamos a falar da questão, por exemplo, dos 45 mil postos de trabalho, que também foi um grande compromisso do movimento para a democracia. Estamos a falar da reestruturação de setores importantes como o dos transportes marítimos, dos transportes aéreos, que entram na questão das privatizações falhadas deste governo, enfim, e não há tempo para a concretização dessas promessas. Carla Lima adiantou também que serão levantadas questões sobre a situação dos transportes aéreos e marítimos no país. Vocês sabem quais são os grandes constrangimentos que os cabo-verdianos enfrentam neste momento para se deslocar, para ter mobilidade. Claro que o ministro será confrontado com essas questões. A deputada Carla Lima aproveitou a ocasião para detalhar outras questões que preocupam o PAICV, com destaque para a insegurança. A parlamentar referenciou o recente caso da morte a tiro de um adolescente de 14 anos no passado sábado, em Achada, Santo António. Uma criança vítima de arma de fogo
é algo que deve preocupar toda a nação. E não é um caso isolado, o que torna tudo muito mais grave. E é preciso voltar sempre a essa questão para pedir ao Governo medidas efetivas para combater a insegurança. O PAICV também exige explicações e responsabilização do Ministro da Educação, que poderá ser convocado para esclarecer a fuga da prova de inglês e a controversa inclusão de texto político do MPD na prova de História do 12º ano, vista como instrumentalização de jovens. Nós gostaríamos de questionar um Ministro da Educação, onde que foi aprovado textos de declarações políticas do Movimento para a Democracia como fazendo parte do currículo nacional, como fazendo parte da disciplina de História em Cabo Verde. Relativamente à fuga da prova nacional de inglês, que nós consideramos um caso grave, que devem ser tomadas medidas de responsabilização, porque a avaliação deve ser justa para todos. A sessão plenária, que arranca amanhã, também incluirá na agenda iniciativas legislativas pendentes no setor da justiça. E em antevisão do debate com o Governo a ter lugar na sessão plenária de amanhã, o deputado do MPD, Alberto Melo, assegurou que nunca os municípios do país tiveram tanto dinheiro como agora. O que falta, na ótica do deputado eleito por Santiago Sul, é competências de algumas câmaras, como a da Praia, para transformar recursos em resultados. Alberto Melo fala da duplicação dos fundos de financiamento municipal, do ambiente, do turismo em milhões, o que, segundo diz, vem conferir mais autonomia ao poder local. Uma reportagem de Joana Lopes. Em preparação do debate de amanhã, agendado com o ministro Olavo Correia sobre os progressos da consolidação financeira do país na modernização da administração pública e no reforço da descentralização, o deputado do MPD, Alberto Melo, assegura que é falso dizer que os municípios não têm meios, já que segundo diz, dinheiro não falta. O eleito nacional por Santiago Sul avança que nunca o fundo de financiamento municipal foi tão robusto. Dinheiro não falta. O Fundo de Financiamento Municipal nunca esteve tão robusto. É falso dizer que os municípios não têm meios. O que existe, em certos casos, é má gestão e falta de capacidade técnica de quem dirige. O Fundo de Financiamento Municipal atingiu em 2024 o valor recorde de 4,2 milhões de escudos, um aumento de 1,3 milhões de escudos face a 2015. Na Praia, o Fundo de Financiamento Municipal saltou de 388 milhões para 642 milhões. Em Santa Cruz, de 221 milhões para 325 milhões. Em São Vicente, de 249 milhões para 361 milhões. Explica que, além dos montantes transferidos referentes a esse fundo, foram canalizados aos municípios recursos adicionais sem precedentes. Este governo canalizou recursos adicionais sem precedentes. 3,6 milhões de contos do Fundo do Ambiente para requalificação ambiental, drenagem e saneamento por todos os municípios de Cabo Verde. 5,3 milhões de contos do Fundo do Turismo para regeneração urbana, atividade económica para todos os municípios de Cabo Verde. 1,2 milhões de contos via PRA para reabilitar bairros e melhorar acessos em todos os municípios de Cabo Verde. Fundos que foram utilizados para a construção de estradas, praças, fachadas e zonas pedonais e a reabilitação de bairros, um pouco por todo o país, conferindo às câmaras, além de mais autonomia e mais resultados, apontando 3.602 casas reabilitadas, mais de 2.000 transferidas para a gestão camarária, 30 balcões únicos, isenção da IVA em 232 mil contos. Numa clara alusão à Câmara da Praia, afirmou que o que falta é competência para transformar resultados
recursos, melhor dizendo, em resultados. Isto não é só dinheiro, é uma mudança de paradigma. É responsabilizar quem dirige, é dar-lhes meios para servir melhor as populações. Falta competência em certas câmaras para transformar recursos em resultados. Nomeadamente, São Filipe executou 80%, a Câmara da Praia executou apenas 14% dos recursos disponíveis do governo. Quem visita a Ilha do Sal, ver como é que a Câmara conseguiu tirar proveito desta parceria com o governo e ver como é que se funciona. Portanto, mesmo a Câmara de São Filipe é um bom exemplo. Rematou ainda que o crescimento econômico do país é fruto de uma política com visão e da diplomacia econômica assertiva levada a cabo pelo governo do MPD. MPD que defende então que os países nunca tiveram tanto dinheiro como agora. É uma visão que levam para os debates parlamentares que começam amanhã. E a deputada do MPD pelo Círculo Eleitoral do Maio mostrou-se hoje preocupada com a questão das ligações marítimas com a ilha, principalmente na questão da previsibilidade. Antonita Vieira fez estas declarações à margem de um balanço dos encontros que manteve com as populações em zonas como Morrinho e Barreiro. A reportagem é de José Carlos Varela. Como forma de tomar o pulso da situação atual da ilha e de forma detalhada, a deputada Antonita Vieira manteve encontros durante os últimos dias com as populações das zonas de Morrinho e Vila do Barreiro. A mesma já tinha feito encontros também com os moradores de Porto Inglês e outros povoados. E uma das principais preocupações passa pela questão das ligações marítimas. Estamos também preocupados e reconhecemos que é preciso e é necessário melhorias a nível do transporte marítimo, principalmente no que toca à previsibilidade. E neste momento temos 2 ligações, mas não temos dias fixos para as ligações marítimas, infelizmente. Não é previsível e também o horário é inadequado. Os setores de água, saúde e saneamento também fazem parte das preocupações registadas durante os encontros. Ao nível de saneamento, nas 2 zonas, a comunidade estava a reclamar sobre a retirada das veredeiras das 2 zonas, do Morrinho e do Barreiro. O que causou alguma estranheza, pois há muito tempo que essas 2 comunidades já tinham veredeira. Ao nível da saúde, a população também dessas 2 comunidades sugeriram que essas 2 comunidades podiam ter a mais presença de enfermeiros, pelo menos 2 vezes por semana, para fazer cuidados ali nessas 2 zonas, ou para dar assistência à comunidade, pois está fazendo muita falta. Essas zonas só têm assistente sanitário. Na Vila do Barreiro, a população mostrou-se preocupada com a questão da distribuição da água, pois estavam a dizer que neste momento, ou já há algum tempo, que a água é apenas uma vez por semana, que já sabemos que é insuficiente. Além de registrar preocupações, a deputada levou 2 informações que a mesma considera ser benéficas para a ilha. O Fundo de Financiamento Municipal foi aumentado em 12%, que corresponde a um aumento de mais ou menos 800 e qualquer coisa, 1000 escudos por mês, aliás, o que dá um total. Antes, no ano passado, o Fundo de Financiamento Municipal era de 7 mil e tal contos, neste ano passou com esse aumento para 8 mil e tal contos mensal. Também, gostaria também neste âmbito de saneamento, dizer que daqui a algum tempo, ou a qualquer momento, a Ilha do Maio vai ganhar um caminhão de lixo, de recolha de lixo, financiado pelo programa Maio 2025. O processo já tinha sido aberto desde o ano passado, está a decorrer desde o ano passado. Antonita Vieira prometeu levar as preocupações às entidades competentes na expectativa de conseguir soluções para breve. O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, desvaloriza as críticas dos deputados municipais da UCID. O autarca reconheceu a falha, mas diz que o município tem tido prioridades maiores. Numa reação às denúncias e críticas do líder da bancada da UCID na Assembleia Municipal de São Vicente, que acusou a edilidade de incumprimento na apresentação dos balancetes e
também colocou uma série de dúvidas relativas à execução orçamental. Augusto Neves desvalorizou todas essas considerações com o argumento de que a força política, no caso a UCID, deve colocar a todo momento os interesses de São Vicente em primeiro plano. Eu acho que não podem criticar, tratando-se de partidos que não aprovaram orçamentos. E a Câmara conseguiu gerir tudo isso com 2 anos, 2023 e 2024, sem orçamento. Conseguimos, estamos cá, hoje apresentando a conta de gerência, que é o acumular, o juntar dos balancetes do ano. Portanto, reclamam-se porque a lei pede balancetes trimestrais, nós atrasamos, mas hoje vamos apresentar um documento que é os 3 balancetes do ano, que é a conta de gerência. Portanto, isso não é problema, nós seguiremos fazendo o nosso trabalho. Agora, os partidos políticos têm toda a sua liberdade de criticar a gestão, mas é essa que é possível que vamos fazendo e que tem São Vicente com essa dinâmica. Questionado sobre a legalidade ou não das acusações da UCID, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente disse que o município tem outras prioridades. Mas nós atrasamos porque estávamos na feitura da conta de gerência. Quer dizer, eu não vou sobrecarregar o trabalho aqui, porque tenho que fazer balancete, tenho que fazer conta de gerência, não. Vamos preparar a conta de gerência, que temos que apresentar aqui publicamente, e o balancete nós entregaremos, que é o balancete do primeiro trimestre. Portanto, estamos já há 2 meses que entregaremos nos próximos dias, depois de termos feito a conta de gerência. Eu pedi que o pessoal acelerasse o balancete para entregar à Assembleia. O CID considerou a rúbrica outras despesas um saco azul da Câmara. O que tem a dizer? Não existe saco azul que a Câmara nem dinheiro tem, qual saco azul tem. A Câmara não tem condições para ter saco azul nem saco amarelo. Nós temos o trabalho, o esforço, o sacrifício e ir fazendo essa gestão numa ilha extremamente difícil e uma ilha em que tudo faremos para melhorar a qualidade de vida da população. Declarações de Augusto Neves proferidas à margem dos trabalhos da 2ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de São Vicente, que teve início esta manhã. A diretora do CIGEF, Centro de Investigação, Informação em Género e Família da UNICEF, apelou hoje ao incentivo dos estudantes, especialmente os rapazes, para participarem nas atividades ligadas às questões de género. Carmelita Silva defende uma mudança na forma como as questões são tratadas nas escolas e universidades. A proposta central é deixar de enxergar as questões de género como algo exclusivo das mulheres. E sobretudo aqui na nossa universidade, o que é que nós podemos ver é que muitas vezes temos alguma resistência dos rapazes, por exemplo, em participarem dessas atividades. Muitas vezes por conta dessa ideia que temos que questões de género é uma questão de mulher. Eu acho que ainda no contexto de Cabo Verde estamos com alguma dificuldade em assumir. Falo isso não só aqui na UNICEF, mas em outros contextos já pude participar de atividades que temos estado a trabalhar o género na perspectiva de pensar o género como coisa de mulher, quando na verdade a questão de género é uma coisa que deve mover a todos nós, independentemente das nossas identidades de género, independentemente das nossas ideologias ou cor partidária, devemos envolver e engajar-se na promoção da igualdade de género. Segundo Carmelita Silva, é fundamental desconstruir os estereótipos e promover uma compreensão mais ampla da igualdade de género para formar cidadãos mais conscientes e preparados para lidar com a diversidade na sua vida pessoal e profissional. Hoje, mais do que nunca, por exemplo, jovens, sobretudo, tendem a não ter o tempo para estarem nas mesas, assistindo às conferências, lendo livros. Então, a ferramenta talvez mais lúdica é a ferramenta que nos permite também fazer a mensagem chegar de uma forma mais rápida e que envolva também os jovens nesse processo, porque acreditamos que a transformação, que a mudança deve partir não apenas de pessoas adultas, mas também devemos envolver jovens, crianças, nesse processo que visa essencialmente a desconstrução da violência, a desconstrução dos estereótipos, a questão do sexismo, etc., do machismo estrutural que tem sido e continua, provavelmente por algum tempo ainda, um problema no contexto de Cabo Verde.
É uma visão que limita e prejudica o desenvolvimento de uma cultura de respeito e empatia entre os estudantes, realça Carmelita Silva. Para mudar este cenário, foi desenvolvido com a participação do grupo Flá do Flá este projeto que começou em 2023 e entra agora na fase de apresentação de resultados. Consideramos que o teatro é a modalidade mais completa e, do ponto de vista da intervenção social, o teatro reflete a sociedade e, ao mesmo tempo, é o catalisador da transformação social. É nessa perspectiva que promove a mudança comportamental de atitudes e de forma de ser e estar na sociedade, é que acreditamos que com essa produção conseguiremos tornar a sociedade mais inclusiva. Daí, explica Sabino Baessa, a escolha do teatro para trabalhar esta inclusão. Uma geração mais aberta, compreensiva e engajada na construção de uma sociedade igualitária, onde questões de género não sejam encaradas como exclusivas de um grupo, mas como uma pauta para todos. É o que se espera com um ciclo de debates temáticos denominado Desconstruindo Noções de Género e Sexualidade, promovendo a igualdade na diversidade, que teve início hoje na Universidade de Cabo Verde. A defesa e o ensino superior são alguns dos setores indicados para o aprofundamento da cooperação entre Portugal e Cabo Verde no âmbito dos 30 acordos bilaterais assinados no início de 2025. O sublinhado é da Secretária de Estado dos Negócios e Cooperação de Portugal, que está na cidade da Praia desde 8 de junho e que sublinha ainda a importância nos próximos tempos de outras agendas, como, por exemplo, a da mobilidade laboral. Cândido Fortes. Em Cabo Verde, por ocasião das comemorações do dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, a governante portuguesa visitou diversas instituições e entidades na cidade da Praia, Ana Isabel Xavier, reuniu-se também com a administração do Parque Tecnológico e do NOSI e esteve em empresas portuguesas de base tecnológica. Do encontro com a sua homóloga Miriam Vieira, saiu reforçado o compromisso dos dois países em concretizar os 30 acordos celebrados na Cimeira Ministerial Bilateral realizada em janeiro deste ano. Destaque para 3 áreas. Reafirmámos o compromisso dos dois países em reforçar toda a concretização e implementação dos 30 acordos que foram assinados na Cimeira do início deste ano e em que importa identificar as questões que rapidamente devem ser alavancadas, que são muito abrangentes e estão transversalmente em todas as áreas, mas eu salientaria pelo menos 3 áreas em que nós estamos muito empenhados: a dimensão da agenda dos oceanos, que também é a nossa principal agenda de campanha ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, depois também a questão da língua e da identidade portuguesa e depois toda a dimensão da formação, educação e mobilidade laboral. E dos 30 acordos assinados em janeiro passado, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal não adianta ações concretas a serem desenvolvidas, mas indica áreas onde deverão acontecer. Defesa na vertente da vigilância marítima e ensino superior, com destaque para a Universidade de Cabo Verde, onde Isabel Xavier pôde conhecer o Centro de Língua Portuguesa, a Casa da Ciência e o Laboratório de Matemática. Projetos financiados pela Fundação Carlos Gulbenkian, projetos financiados pelo Instituto Camões, que está há 25 anos aqui em Cabo Verde, toda a formação de língua portuguesa, todo o acompanhamento da nossa leitora também aqui. Isso também é muito visível na minha visita de ontem à Escola Portuguesa na cidade da Praia. Na área da educação e formação, claramente é uma área em que importa continuar a aprofundar e a cooperarmos ainda mais. O que nós podemos esperar de concreto é a implementação e execução dos 30 acordos que foram assinados. Há de facto um empenho comum em que rapidamente existam concretizações, mas, por exemplo, eu ontem estive a visitar a aeronave P3, que tem estado em Cabo Verde a fazer um trabalho extraordinário também de formação e treino dos militares da Guarda Costeira cabo-verdiana, e essa, por exemplo, é uma área muito concreta em que efetivamente Portugal pode colaborar. Faziam parte ainda da agenda da governante portuguesa visitas ao Centro de Despacho Comum de Vistos, Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial CERMI e Parque Solar do Palmarejo, entre outros.
Cabo Verde quer ampliar a participação de estudantes cabo-verdianos no programa Erasmus+, iniciativa europeia que promove a mobilidade académica e o intercâmbio cultural entre universitários de diferentes países. Segundo o diretor nacional do Ensino Superior, Romualdo Correia, esta forma de cooperação internacional tem contribuído e muito para o desenvolvimento da investigação científica no país. Vai facilitar a capacitação dos estudantes, dos investigadores cabo-verdianos. Em segundo lugar, fornece bolsas, quer para formação avançada, quer para formação no quadro dos laboratórios. Nós temos vários professores que estão a participar em projetos de investigação com os colegas europeus. Isto é fundamental para o país. Do ponto de vista daquilo que é o esclarecimento, é sempre importante as pessoas terem informação para poderem decidirem, qual será o melhor país, em função das suas competências linguísticas, quais serão os projetos, as áreas mais estratégicas. O programa tem um direcionamento muito específico para áreas de conhecimento que têm a ver com a transição digital, desenvolvimento sustentável, a economia verde. Por isso que é muito importante essa sessão de esclarecimentos. Sessões que têm também a motivação de facilitar o acesso dos estudantes ao programa. Uma delas aconteceu esta manhã na cidade da Praia. Desde 2014 que o número de estudantes a participarem nestes intercâmbios tem crescido e, segundo o representante da União Europeia, Sasha Egert, já foram mais de 900. Para Erasmus+, o princípio é o intercâmbio de estudantes. Então, não realmente áreas de competências. O programa parte de uma ideia muito simples de dar a possibilidade de validar créditos de formação numas universidades fora. Então, segundo os estudantes que fazem um percurso aqui em Cabo Verde e que podem continuar na França, em Portugal, na Espanha, depende da vontade dos alunos. Desde 2014, o ano durante o qual o programa se abriu para os países parceiros, temos mais de 900 pessoas, alunos, tanto de cabo-verdianos que viajam para a Europa, bem como europeus que virão para cá em Cabo Verde. O programa Erasmus+, é, segundo a parte cabo-verdiana, uma oportunidade valiosa para os estudantes, professores e instituições de ensino. Cabo Verde quer, por isso, que mais jovens possam aproveitar essa oportunidade e em áreas cruciais para impulsionar o crescimento sustentável do país. Continuamos a falar de ensino superior. A Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais realiza hoje na cidade da Praia uma conversa aberta com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva sobre o tema Desafios, Oportunidades e Perspectivas para o Ensino Superior. De acordo com o presidente da Associação dos Estudantes, Éder Tavares, o objetivo é permitir que os estudantes conheçam as formas de financiar o ensino superior no país. Uma reportagem da Ailson Martins. O presidente da Associação dos Estudantes do ISCE, Éder Tavares, afirma que cerca de 60% dos estudantes do Polo da Praia têm dívidas com o Instituto, enquanto no Polo do Mindelo a percentagem ainda é maior. Neste momento temos em nossas mãos documento que mostra que temos praticamente uma dívida muito elevada. Então, mais de 60% dos alunos aqui estão com dívidas ou estão com propinas em atrasos. Do Polo da Praia? Sim, do Polo da Praia. Do ISCE em São Vicente ainda é maior. Então, esta situação requer um olhar, penso eu, de todos que preocupam com o futuro do país, porque a educação é o futuro do país. Todos nós sabemos que adquirir conhecimento e ter desenvolvimento técnicos
para ajudar o Cabo Verde a desenvolver. Éder Tavares diz que os estudantes têm muitas dúvidas sobre como o governo pretende financiar o ensino superior no país. Por isso, realiza-se hoje uma conversa aberta com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva sobre o tema desafios, oportunidades e perspectivas futuras para o ensino superior. Por exemplo, temos aqui várias dúvidas, por exemplo, as últimas notícias sobre, claramente, as habitações para os alunos do interior e das ilhas, também sobre as dívidas que parece que vão ser pagos pelo governo, os alunos do quarto ano, para que possam, assim, levantar os seus documentos, o funcionamento da Bolsa de Estudo, porque há uma dúvida que fica no ar sempre que as escolas públicas são mais favorecidas do que as escolas privadas. Vários estudantes, por exemplo, aqui do IC, contestam porque sempre que concorrem para a Bolsa de Estudo não conseguem e que há uma maioria que é dada para instituições públicas. Então seria muito bom que o nosso primeiro-ministro esteja aqui para tirar algumas dúvidas para que tudo ficasse esclarecido. O dirigente estudantil acrescenta ainda que a associação está a desenvolver o projeto Abraço com o objetivo de apoiar os estudantes endividados e explica como. A primeira fase é levantar todos os alunos que estão com dívida. Depois de levantar todos os alunos que estão com dívida, é dividir os alunos por ilhas e por comunidades. E depois entrar em contato com as câmaras onde residem estes estudantes, tentar uma parceria e depois os critérios serão feitos, os alunos que estão neste momento ativos e que têm um cadastro 1 e 2 serão prioridades. Os outros iremos analisar para que possamos ver. A conversa aberta com o primeiro-ministro, promovida pela Associação dos Estudantes do IC, acontece esta tarde. No Paúl, 5 grupos de diversas localidades do Concelho e da região sanitária de Santo Antão participaram na noite de ontem na primeira edição da Marcha de Santo António, que aconteceu numa das ruas da cidade das Pombas, uma iniciativa da Idilidade que pretende resgatar a tradição das marchas populares e mantê-las vivas no município. A reportagem é de Arilísia Rodrigues. Eram quase 9 horas da noite quando o primeiro grupo entrou na avenida, trazendo consigo o tema Tradição que nos une, que nos fortalece, juntos na luta contra o cancro. A iniciativa partiu da região sanitária de Santo Antão, que aproveitou o espírito festivo para levar à população uma importante mensagem de prevenção e promoção da saúde. Nós aproveitar as festas juninas, onde é que nós unimos a região em si. Estes 3 municípios, o hospital e também nós temos parceiros e algumas instituições, tanto aqui na ilha e também em todo o país, que participam a nós, que junto nós também promovemos, trazer mensagem alusiva à promoção de saúde. De seguida, 4 grupos das diversas localidades do concelho, desde a cidade ao interior, vieram com tudo. Trouxeram o que é a tradição da festa de Santo António das Pombas. As noivas, o colavegite, as pessoas pagando promessas, o tambor, a dança, entre outros. Foi uma noite memorável para muitos, a realização de um sonho. Uma grande iniciativa que deve continuar, defende os responsáveis dos grupos. Não era nada assim preparado. Foi as demais nas Pomba, quando me chegar na Cabo da Ribeira, como dizer, pessoas assim, todas abraçam essa ideia e notei que toda essa furia, sabe? Eu me senti realizado, porque moda não planear, não bem. Tem coisas a melhorar, como é a primeira vez, não está a aprimorar para o próximo ano. Mim, pessoalmente, estou extremamente feliz, porque já há anos que me tenho tentado implementar a Marcha de Santo António na festa de nos municípios, de nos paróquias. Este ano já não consegui implementá-lo. Não estou satisfeito, sobretudo, que todo este grupo é que bem. Me passou dessa iniciativa, tratando-se de uma primeira vez, e não aceita esse desafio de ajudar na organização de um grupo para não sair. Foi boa ideia da Câmara Municipal de Paúl. É a primeira vez que estou a fazer marcha de Santo António. Foi uma ideia que me dizer que já pegar. Agora tu donas tem que espiar recursos onde é que tem para fazer marcha. A Marcha de Santo António das Pombas é uma atividade introduzida no programa para elevar a qualidade da festa e que tem como objetivo resgatar e valorizar os traços e as manifestações culturais que fazem parte da história do município, tal como explica o presidente da Câmara Municipal do Paúl, Adilson Fernandes. Nós, quando nós começamos a traçar o programa para festas do município de Santo Antônio, nós prometemos que a zona também elevar a qualidade de festas do município. E esse desfile é mais um exemplo disso. Um desfile vibrante, onde é que passa aí grupos de diferentes localidades
com o objetivo de não resgatar, não valorizar traços e manifestações culturais. É que fazes parte da nossa vivência, da nossa história, do nosso município, daí que não poder considerar pela primeira vez não ter um desfile dessa natureza ali no município de Paúl e também melhorar e elevar cada vez mais, portanto, a qualidade das festas do município de Santo Antônio das Pombas. No fim do desfile foi atribuído um diploma de reconhecimento aos grupos. Para o próximo ano, segundo garantiu o edil paulense, está previsto um concurso oficial. Notícias internacionais. Uma professora assistente de 31 anos morreu hoje em França, esfaqueada por um aluno junto a uma escola no leste do país. As autoridades detiveram o aluno de 14 anos após terem realizado buscas na escola. O presidente Emmanuel Macron já condenou o ataque. Enquanto protegia as nossas crianças, uma assistente do ensino perdeu a vida, vítima de uma onda de violência sem sentido, escreveu o presidente da República Francesa, que disse ainda que a nação está de luto e que o governo está mobilizado para reduzir a criminalidade. Uma comissão internacional de inquérito das Nações Unidas afirmou hoje que os ataques israelitas contra as escolas e locais religiosos e culturais em Gaza constituem crimes de guerra e contra a humanidade. A comissão de inquérito internacional independente, composta por 3 membros, foi criada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas desde maio de 2021 para investigar as violações do direito internacional em Israel e nos territórios palestinianos ocupados. Em comunicado, a Comissão acusa Israel de ter aniquilado o sistema educativo de Gaza e destruído mais de metade dos locais religiosos no quadro de uma ofensiva generalizada e incessante contra o povo palestiniano, durante o qual, diz, as forças israelitas cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade, no caso, o crime de extermínio. O presidente Donald Trump enviou mais 2.000 soldados da Guarda Nacional da Califórnia e 700 fuzileiros para Los Angeles, elevando para quase 5.000 o número total de militares mobilizados agora na cidade. A informação foi comunicada pelo governador democrata do estado de Califórnia, depois de alegadamente ter sido informado pela Casa Branca. Trump começou por anunciar no passado sábado o envio de 2.000 membros da Guarda Nacional da Califórnia, sem a aprovação do governador do estado, que é o comandante-chefe destas tropas no estado, na primeira vez em 60 anos que o executivo norte-americano se impõe desta forma. O presidente ucraniano apelou hoje aos Estados Unidos e à Europa para que tomem medidas mais concretas contra a Rússia, denunciando que um novo ataque de Moscovo lançado durante a noite fez vítimas entre os civis. Segundo Zelensky, que insistiu na aplicação de novas sanções contra Moscovo para forçar a paz, a Rússia lançou durante a noite passada mais de 300 drones contra a Ucrânia, entre os quais 250 aparelhos não tripulados. Os bombardeamentos atingiram sobretudo as cidades de Kiev e Odessa. Segundo o chefe de Estado ucraniano, uma maternidade foi um dos alvos do ataque russo da noite passada, que causou vários mortos e pelo menos 13 feridos. 13h38. Recordemos os títulos desta edição. Municípios do país nunca tiveram tanto dinheiro como agora, defende o MPD em antevisão da sessão parlamentar que começa amanhã e durante o qual o PICV avisa vai cobrar do governo as promessas eleitorais. Defesa e ensino superior são alguns dos setores indicados para o aprofundamento da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, isto no âmbito dos 30 acordos bilaterais assinados no início de 2024. Augusto Neves desvaloriza críticas dos deputados municipais da UCID. O presidente da Câmara Municipal de São Vicente reconheceu a falha na apresentação das contas, mas diz que o município tem outras prioridades. A deputada Antonita Vieira promete levar preocupações com a regularidade dos transportes marítimos de e para o Maio às entidades competentes. A deputada, eleita pelo MPD, reconhece que a falta de previsibilidade dos transportes marítimos para a ilha tem afetado a economia.
Diretora do Centro de Investigação e Formação em Género e Família da UNICEF defende uma mudança na forma como as questões de género são tratadas nas escolas e universidades. A proposta é deixar de enxergar as questões de género como algo exclusivo das mulheres. 5 grupos participaram na primeira edição das Marchas de Santo António no Paúl, uma iniciativa da Idilidade que quer resgatar as marchas tradicionais. Uma professora assistente de 31 anos morreu hoje em França, esfaqueada por um aluno junto a uma escola no leste do país. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde com Emílio Rodrigues, técnica de Nelson Neves. Os títulos regressam às 14 horas. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.